Olá, oitavo ano, boa tarde. Hoje a nossa aula vai ser de resolução de questões. As questões que nós vamos resolver hoje são as questões do livro didático de vocês, da seção Hora de Estudo e do livro de atividades. Então, quem não está com o livro em mãos, dá uma pausa no vídeo, pega e aí depois retorna que é para a gente fazer. Hora do estudo, nós vamos fazer a página 32, as questões 2, 3, 4, 5, 6, e do livro de atividades da página 7, das questões 7 até a questão 10. Então, vamos começar aqui pela seção Hora de Estudo. Questão 2. Porque até o século XV era justificada a existência de uma ciência para os fenômenos celestes e outra para os terrestres. Lembram daqueles modelos geocêntrico e heliocêntrico? Por que é que na época não era permitido se afirmar que o Sol era o centro do universo e a Terra deveria permanecer no centro? Porque naquela época a igreja não permitia que o homem saísse do centro das atenções. Por este motivo, passou-se aí em torno de 500 anos as pessoas acreditando que a Terra era o centro do universo, caracterizando aí o modelo geocêntrico, até que se comprovou de fato que o Sol é o centro do universo, criando-se aí a teoria heliocêntrica, reafirmando, que ela já existia, mas não se podia afirmar por conta das críticas, por conta dos repúdios da igreja por conta disso. Então, de acordo com esse mesmo pensamento, nós vamos responder essa questão. Então, por que é que naquela época não se tinha uma ciência tanto para os fenômenos celestes quanto para os terrestres? Porque não se acreditava que as leis da física fossem as mesmas para eventos mundanos e para o céu. Então, tinha que ter uma ciência que explicasse uma coisa e outra que explicasse a outra. A terceira questão, por que a Terra atrai os corpos para a superfície? Uma justificativa atual dos cientistas é que a massa atrai massa. E como a Terra ela tem uma massa muito grande, ela atrai os corpos para a sua superfície. Quarta questão. A elipse apresentada a seguir representa a órbita bastante elíptica de um astro fictício. Em qual posição e qual posições poderia estar a estrela central em torno da qual esse planeta orbita? Vamos lembrar comigo aqui a primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. A lei das órbitas afirma que os planetas eles descrevem uma órbita elíptica, que é o que tem nessa questão, e diz também que o Sol está em um dos focos. Então, o que é que a questão quer de vocês? Essa elipse apresenta aqui uma órbita de um astro fictício e quer saber em qual posição ou em quais posições poderia estar a estrela central. Lembra da primeira lei? Orbita se movimenta em uma órbita elíptica e o Sol está em um dos focos. Então, qual é a resposta aí? A e E. A ou E que são os focos aí da elipse, ok? Vamos passar agora para a próxima. Questão 5. A figura abaixo representa o movimento de um planeta em torno de uma estrela central. Se as áreas A1, A2 e A3 indicadas são iguais, podemos dizer que outra lei de Kepler, nós vamos relembrar aí a segunda lei, que é a lei das áreas. A lei das áreas ela afirma que os planetas descrevem uma órbita em que as áreas elas são iguais, com intervalos de tempo também igual, ou seja, a área 1 é igual à área 2, que é igual à área 3. O tempo que esse planeta demora para chegar do ponto A até o ponto B é o mesmo que o F chega no E e o mesmo que o C chega no D. Então, é isso que a segunda lei de Kepler nos afirma, a lei das áreas. As áreas são iguais, com intervalo de tempo também igual. Só que o que é que eu quero que vocês lembrem aqui? Olhem a localização do Sol. Quanto mais próximo do Sol, ele se movimenta de forma mais rápida. A gente chama isso de afélio. Quanto mais afastado, de periélio. Quanto mais afastado, eles se movimentam de forma mais lenta, chamando de afélio. Então, quanto mais próximo, periélio, quanto mais afastado, afélio. Mas as áreas
é a mesma, e o intervalo de tempo que elas percorrem esse espaço aqui também é o mesmo. De acordo com essas informações que eu passei para vocês, nós vamos analisar aqui as alternativas. A letra A. O planeta é mais rápido no trecho CD do que nos trechos A, B e E, F. Onde é que ele é mais rápido? Quando ele está mais próximo do Sol. Então, qual é o trecho? A, B. Alternativa falsa. Letra B. A menor velocidade do planeta é no trecho AB. Falso também. A maior velocidade é no trecho AB, que é quando eles estão em periélio. Quanto mais próximos do Sol, mais rápido ele se movimenta. Letra C. O planeta demora o mesmo tempo para percorrer os trajetos AB, CD e EF. Alternativa verdadeira. Porque áreas iguais com intervalos de tempo iguais, ou seja, eles levam o mesmo tempo para que ocorra aí esse movimento. Letra C, alternativa correta, porque eles levam o mesmo tempo, que é o que a segunda lei de Kepler aí nos afirma. A sexta questão pede a vocês para analisarem essas situações e dizer quais delas podem ser relacionadas com os conceitos da gravitação universal. O movimento dos cometas pode ser relacionado? Pode. A erupção dos vulcões não tem muita coisa a ver. O peso de uma pessoa, inclusive, vocês já viram a diferença de peso e massa. A massa, ela muda, ela varia de um lugar para o outro, mas corrigindo aí, a massa ela não varia de um lugar para o outro. O que varia é o peso, e o peso ele vai variar de acordo com a aceleração da gravidade. Nós vamos ver isso também. Então, o peso de uma pessoa sofre influência. O efeito estufa não tem nada a ver com os conceitos de gravitação universal, então vocês não marcam. O lançamento do foguete, sim, vamos marcar aqui também. A descoberta de planetas, com certeza. Lembram lá da teoria do Big Bang, que a gente viu lá no 6º ano? Signos do zodíaco, magnetismo e formação de furacões não se aplica muito aí a esses conceitos de gravitação universal. Vamos para a próxima. Essa questão aqui agora está lá no caderno de atividade de vocês. Então, por favor, peguem o caderno, quem não pegou, que nós vamos responder aí as questões 7, 8, 9 e 10, está na página 7 do livro de atividade de vocês. Vamos para a questão 7. Kepler introduziu inúmeros conceitos com relação ao movimento dos astros, utilizando o trabalho de Tycho Brahe. Lembram dele? Lembram dos modelos geocêntrico, heliocêntrico, modelo híbrido? Pronto. Seu mentor como base de seus estudos. Sobre esses conceitos, vamos analisar aqui essas 5 alternativas e vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso. Os planetas descrevem uma órbita circular. A gente já descarta isso daqui. Vamos logo marcar falsa, porque vocês já sabem que os planetas eles descrevem uma órbita como elíptica, não é isso? E o Sol fica em um dos focos e não no centro. Vamos para a letra B. O segmento de reta que une o Sol a um determinado planeta cobre, olha, áreas iguais em intervalos de tempo também iguais. Lembram da questão que nós fizemos anteriormente, que eu disse isso a vocês? Então, questão aqui, alternativa verdadeira. Letra C. A razão entre o quadrado do período de translação de um planeta e o cubo do raio médio de sua órbita é igual para todos os planetas do Sistema Solar. Verdadeiríssimo. Eu até respondi uma questão dessa, que foi uma dúvida de um dos colegas de vocês aí do grupo, e eu disse que essa questão nós iríamos utilizar aquela fórmula lá da terceira lei de Kepler, que é também chamada de lei dos períodos. Letra D de dado. O mesmo comprimento de segmento de curva é transladado em tempos iguais, qualquer que seja a sua posição na órbita. Falso. Eles podem ser diferentes. O Sol se movimenta em uma órbita elíptica, sendo a Terra o seu centro. É o Sol que se movimenta, gente? Por favor, né? Todo mundo marcando falso aí. Vamos para a próxima. 8ª questão sobre as leis de Kepler, são 3.
e a lei da gravitação universal, assinale o que for correto. 01. A Terra exerce uma força de atração sobre a Lua. Certíssimo. É a lei da gravitação universal. Então, vamos marcando aqui, ó, logo a 01. 02. Existe sempre um par de forças de ação e reação entre dois corpos materiais qualquer. Lembram lá de Newton? Vocês estudaram, se eu não me engano, no 7º ano, ação e reação. Para toda ação tem uma reação de igual intensidade, sentido contrário. Então, vamos marcar aqui 02. 04. O período de tempo que um planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol é inversamente proporcional à distância do planeta até o Sol. Não é inversamente. Por favor, nós vamos marcar essa aqui, beleza? 08. O segmento de reta traçado de um planeta ao Sol varrerá áreas iguais em tempos iguais durante a revolução do planeta em torno do Sol. Beleza, certíssimo aqui, segunda lei de Kepler. E 16, as órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas e o Sol ocupa um dos focos da elipse correspondente à órbita de cada planeta. Certinho, primeira lei de Kepler. Então, vocês vão marcar aí 01, 02, 08 e 16. Questão 9. Sobre as 3 leis de Kepler são feitas as seguintes afirmações. A órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol em um dos focos. Massa, falei isso aqui neste instantinho para vocês. O segmento de reta que une cada planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Beleza também. O quadrado do período orbital de cada planeta é diretamente proporcional ao cubo da distância. Também está correto. Se a gente fosse fazer a relação aí, esse 1 é a definição da primeira lei de Kepler, o 2 da segunda lei e o 3 da terceira lei de Kepler. Então, nós vamos marcar aí a letra E. 1, 2 e 3 estão corretas, ok? Essa questão 10 é uma questão da Unesp. Ela é uma questão que quando a gente olha logo de imediato, a gente tem a sensação de que não vai conseguir fazer. Mas nós vamos tomar como base aquela segunda lei de Kepler, que eu já disse a vocês, áreas iguais, tempos iguais. Quanto mais próximo do Sol, eles se movimentam de forma mais rápida, porque eles estão em periélio. Quanto mais afastado, de forma mais lenta. Então, a órbita de um planeta é elíptica e o Sol ocupa um de seus focos, como ilustrado na figura. As regiões limitadas pelos contornos OPS e MNS têm áreas iguais a A. Então, vejam aqui, ó, áreas iguais, ok? E o tempo em que O leva para chegar em P é o mesmo em que M chega para chegar em N. Só que P se movimenta mais rápido para chegar em O, porque ele está mais perto do Sol. E M demora mais tempo para se movimentar. Se movimenta de forma mais lenta. Então, se o tempo de O e P e o tempo de MN e T de MN são os intervalos de tempo gastos para o planeta percorrer os trechos OP e MN, respectivamente, com velocidades médias, velocidade de O até P e a velocidade de M até N, pode-se afirmar que, olhem comigo aqui, o tempo que M leva para chegar em N e o tempo que P leva para chegar em O não são os mesmos? Áreas iguais em intervalos de tempo igual, ó. Área igual, intervalo de tempo igual. O que é que vai mudar? A velocidade. Por que a velocidade? Como P e O estão mais próximos do Sol, eles se movimentam de forma mais rápida, porque eles estão em periélio. Como M e N estão mais afastados, eles estão em afélio, eles levam mais tempo para se movimentar. Então, o que vai mudar aí é a velocidade. Logo, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Tempo igual e velocidade diferente, sendo que a velocidade de O e P é maior, porque eles estão mais próximos do Sol. Beleza? Eu coloquei aqui só um resuminho para vocês, diferença entre peso e massa. Lembrem da fórmula lá,
peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Lembrem que massa, por ser uma força, a unidade de medida dela é dada em newtons, que é N maiúsculo. A massa é dada em quilogramas e a aceleração da gravidade é dada em metros por segundo ao quadrado. A aceleração gravitacional ela é diretamente proporcional ao peso, ou seja, quanto menor a aceleração gravitacional, menor será o peso. Eu coloquei esses exemplos aqui, inclusive tem no módulo de vocês, como a Lua tem aceleração gravitacional menor, o peso também é menor. Só que não esqueçam que a massa não se altera, a massa ela é a mesma, tanto no planeta Terra como na Lua. A única coisa que vai mudar é o peso, porque o peso está relacionado com a aceleração da gravidade. Então, por favor, não esqueçam isso, essas grandezas que são aí diretamente proporcionais. Inclusive, no módulo de vocês, traz dentro da seção conexões algumas frases que cientificamente estão equivocadas. Quando a gente diz, estou pesando 62 quilos, o meu peso está 8 quilos acima do recomendado para a minha altura. Nós não utilizamos o termo peso, porque o peso ele vai variar. O peso está relacionado a uma outra grandeza que é diferente de massa. Inclusive, eles são medidos de formas diferentes. São utilizados instrumentos diferentes para mensurar aí essas duas grandezas. Ok? Até mais.